Pessoal, sejam bem-vindos, Brenda, Júlia, Ludmila, Lívia e o Enzo, né? Então, olha, gente, o Anderson me convidou, ele já antecipou alguma coisa, nós trabalhamos juntos em uma escola, e eu costumo brincar sempre que os meus cabelos brancos, né, já são revelação de que eu estou há bastante tempo, né, ministrando aulas, tá? E principalmente em cursinhos pré-vestibular. Logo cedo, assim que eu me formei, eu dei aula em algumas escolas, mas logo eu acabei indo para, né, cursinho pré-vestibular. Então, eu acredito que eu tenho aí alguma coisa a contribuir, né, com vocês, e, né, de minha parte, assim, é sempre um prazer falar com alunos que estão querendo, de fato, estudar, certo? Então, para mim é um prazer estar aqui com vocês, legal? Bom, ele já fez uma pequena apresentação aí, eu não quero me esticar muito aqui, né, porque com a apresentação minha, isso não interessa muito para vocês, mas fica um convite aí, eu vou voltar aqui outras vezes, mas se vocês também quiserem antecipar, eu tenho um canal, né, no YouTube, no Facebook, no Instagram, as três mídias, aí você me acha com esse nome, Professor de História Marcos Melo. Lá vocês vão ter várias aulas, né, dicas e assim por diante, legal? Aí fica esse convite aí, se vocês quiserem lá me procurar. Porque aqui, né, afinal de contas, o tempo é curto, não dá para falar de muita coisa. Tá? Lá não tem tudo ainda, mas eu espero que um dia você vai encontrar lá, da pré-história até o conflito árabe-israelense, e na história do Brasil, até da pré-história brasileira até os dias atuais, né? Mas, por enquanto, estamos soltando os vídeos lá, à medida que, né, praticamente esse ano, aí, a partir da pandemia, que eu comecei a fazer esses vídeos. Mas aí vocês vão lá atrás, vocês vão encontrar também bastante material, tudo bem? Pessoal, a primeira coisa que eu queria falar para vocês, que eu acho que é importante, é o perfil do Enem, né? Hoje o objetivo é esse. E como diz o próprio nome, é ensino médio, né? E nacional, principalmente o nacional, né? Então, é o exame nacional. Por que isso é importante? Porque quando você vai prestar vestibular num determinado estado, por exemplo, você vai prestar aqui em São Paulo, às vezes tem uma particularidade do estado de São Paulo. Se você for em Pernambuco, vai ter outra, sei lá, tipo, né, Confederação do Equador, aconteceu lá. Então, há uma probabilidade maior de aparecer essa questão naquele estado, e assim por diante. Qualquer, né, estado tem, às vezes, uma certa particularidade. Esse não, é nacional. Então, os temas são bem, na verdade, né, não tem muita escolha de tema. Essa é a primeira coisa. Outros detalhes que também vão influenciar aí para vocês, né? Vocês não, talvez não sentam isso, né? Não sentiram, porque nem nascidos se bobear eram, mas só para vocês terem uma ideia da transformação. O primeiro Enem foi em 98, certo? 157 mil alunos fizeram. No de 2000 nos mais recentes aí, né, chega a 5 milhões. Então, olha só, de 157 mil para 5 milhões. Por que isso é importante você saber? Porque o perfil acabou mudando, né, ao longo dessa história, porque cada ano que passa, mais faculdades estão aceitando a nota do Enem, né? Então, o que aconteceu? O Enem foi se modificando, né? Se você, por exemplo, estou falando isso para vocês, caso, né, venham a prestar, eu imagino que estão aqui, né, porque vão prestar, vocês têm que pegar os últimos para ter um perfil melhor. Sugeria que pelo menos os 3 últimos Enem, vocês dessem uma olhada, tá? Para vocês perceberem o perfil da prova, porque, como eu disse, mudou muito. Tá? Antigamente, era muita interpretação de texto. Tá? Basicamente, seria o texto, conseguia resolver a questão. E aí, essa mudança, né, essa ampliação do número de candidatos, de faculdades aceitando a nota do Enem, fez com que o perfil mudasse para um perfil mais conteudista. Tá? Então, eu vou dar depois aí alguns exemplos, e aí, né, se der tempo,
E eu vou voltar aqui, se vocês gostarem, se o Anderson me convidar, aí eu quero depois trazer slides para vocês irem acompanhando comigo, certo? Porque às vezes lendo não dá para acompanhar muito legal, principalmente quando vai analisar a questão. Bom, continuando, então, gente, antigamente era um dia só, para você ter uma ideia, era um dia 63 questões. Hoje são 180 questões, veja, né? Mais que dobrou. E não são mais seguidos os dias, é um domingo, né? E o outro lá. Então, só para vocês se organizarem, né? Para vocês perceberem que é uma prova um pouquinho diferente daquela que você está acostumado, às vezes, a fazer, né? Não sei se alguém já prestou como treineiro ou, né? Até mesmo já para... E a escola, então, né, nem se fale, né? Então, é bastante interessante. Agora, de uma coisa que é também interessante, que acho que vocês vão, muitos talvez, ficar surpresos. Existe um sistema anticola, né? Então, aqui eu não vou querer, nesse primeiro momento, esticar muito, depois, se mais para frente aí, Mas é mais ou menos assim, olha, eles fazem uma análise aí, é uma questão com os matemáticos, tá? E é com a Thelma. Ela vai talvez explicar até melhor, que é a seguinte: se você, vamos chutar aqui 10 questões, que caíram 10 questões de história, você conseguiu acertar, por exemplo, 3 questões que super consideradas dificílimas. Você acertou essas 3 dificílimas e errou as 7 consideradas, vamos, né, só para a hipótese aqui ficar mais fácil o entendimento, você errou 7 fáceis e acertou 3 dificílimas. O que o Enem constata? Né? Por questão, como eu disse aí, matemática, que você chutou. Tá? Então, na verdade, não é bem um sistema de cola, né? Seria mais assim, anti-chute. Então, resumindo, não adianta muito chutar. Então, né, tem que ter essa consciência aí. Tá? Eu sei que vocês, às vezes, gente, né, humanamente impossível. Eu também, como aluno, lógico, gente, que eu chutei já, não é? Mas eu queria que, se vocês chutassem com classe. E é o que nós vamos tentar fazer aí ao longo, né, das aulas, dos esclarecimentos. Legal? Bom, gente, outra coisa que os alunos, né, mais interessados estão é na questão o que cai. Né? Isso é talvez o mais importante de tudo, né? Até o que eu falei até agora. O que cai na prova do Enem? Olha, gente, por que eu falei no começo para vocês dessa mudança de perfil? Justamente por isso, eu ficou mais conteudista, entendeu? Então, ficou um pouco mais difícil de fazer assim uma previsibilidade do que vai cair. Mas, olha, uma dica é a seguinte, para o Enem e para qualquer outro vestibular, vocês têm que ficar muito atentos às fases de transição, certo? Então, para quem não sabe, eu acho que vocês até já, né, sabem, mas eu, né, tenho que esclarecer. A fase de transição é aquela mudança, né, as passagens daquela tradicional divisão da história. Então, né, você tem lá a pré-história, aí depois, né, começa a história antiga, média, moderna, contemporânea. É assim que está dividida, né, a história. Então, você tem que ficar atento a essas transições, como eu falei. Então, a transição da pré-história para a história. Certo? Por exemplo, essa é relativamente tranquila, acho que vocês vão lembrar que é escrita, certo? O surgimento, então, da escrita e do Estado assinalam essa passagem da pré-história para a história. Aí depois vai indo, né? Como eu disse, da antiguidade para a média, da média para a moderna, moderna para a contemporânea e assim por diante. Legal? Bom, no caso da história do Brasil, há uma incidência, eu trouxe aqui para vocês alguns números, eu até anotei aqui para não esquecer, tá? Olha, só para vocês terem uma ideia, em termos de números, o tema da escravidão no Brasil é o tema mais recorrente, tema que até hoje, né, desde o começo até hoje, que mais caiu. Foram 27 questões,
vou ler aqui para vocês. Se você tiver com a canetinha que você anotar também, né? Mas depois eu dou um jeito de passar isso aí para o Anderson também. Depois a gente conversa aí mais para o final. Eu posso passar alguns dados aí, se vocês tiverem interesse, tá? Mas acho que vocês podem anotar agora. Escravidão negra no Brasil, 27 questões caíram. Brasil oligárquico, 20 questões. Está na ordem cronológica, tá? Do que mais cai para o que menos cai. Ditadura militar, 18. Era Vargas, 18. Expansão marítima, 13. Ó, expansão marítima, por exemplo, é uma... Porque até agora a gente estava falando de história do Brasil, né? Você vê que a expansão marítima já é um assunto de história geral e da transição, certo? Da Idade Média para a moderna. Aí depois vem o período entre guerras. Só alguns esclarecimentos antes da gente avançar. O Brasil oligárquico, pessoal, que é o segundo lugar, é aquele período chamado também de República Velha. Não sei se vocês já estudaram esse assunto. A República Velha é o predomínio dos cafeicultores, né? Na presidência da República. Então, foram, assim, arredondando, né? Essa fase tem 10 presidentes e acho que apenas um ou dois ali não eram cafeicultores, mas atenderam os interesses dos cafeicultores, tá? Então, é a chamada República Velha. Mas então, como eu estava dizendo, pessoal, continuando e avançando, período entre guerras, como diz o nome, entre as guerras, ou seja, entre a primeira, que acabou em 18, e a segunda, que começou em 39. Então, é um período também que cai bastante, porque, olha, esse período, né, entre guerras, você pega a crise de 29, você pega a ascensão do nazifascismo. Então, é um tema que, né, recorrente aí, né, tem muito assunto nesse intervalo de tempo, então né, bastante explorado aí nas provas. A redemocratização do Brasil, com 10 questões. Redemocratização, vocês sabem, a partir de 1985, tá? A Idade Média tem 10 questões, o populismo, 8 questões. O populismo, para quem não estudou ainda, tá? É um período entre o Getúlio, né, mais ou menos, Getúlio faz parte do populismo, Getúlio, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart, principalmente esses daí. Caiu, né, também na FUVEST recentemente, um tema bastante recorrente. E antiguidade, 8 questões. Então, vejam, por esses números, né, vocês sabem que são aqueles momentos que o vestibular, né, no caso do Enem, mais cobrou. Tá? Mas, como eu disse, não dá muito para ficar escolhendo os temas. Óbvio que se você tiver que priorizar, você vai priorizar o que cai mais, não é? Mas a gente tem que ficar atento aí a todos os períodos, não dá muito para ficar escolhendo. Agora, vocês viram que, por exemplo, o período colonial no Brasil, né, não é tão óbvio, com exceção da escravidão, que é o que mais cai, tá? Mas eu falo, né, nos aspectos dos conflitos, enfim, aí não cai tanto, mas a escravidão é o principal tema. Então, você pode, né, se em estudando, fazer já essa seleção aí, que eu estou te antecipando. Como eu disse, se você está num momento aí, não sei onde você está exatamente, né, se está na escola ou não, se você não tá com a canetinha aí para anotar, eu passo depois, como eu disse, dou um jeito de passar, o Anderson passa para vocês, legal? Então, olha, gente, esses, como eu disse, são números, né? Então, a minha sugestão é essa. O ideal é estudar tudo. Mas, professor, eu não estou com tempo agora, o que eu posso fazer para otimizar, ser mais objetivo? Pega essas questões que mais caem, né, esses temas. Eu não cheguei a contar. Deixa eu contar aqui para vocês. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 temas, tá? Então, pega esses 10 temas, pega também, né, uma sugestão, essas transições, né, que são momentos que... por que os historiadores escolheram? Né, por exemplo, a escrita e o Estado, para, como eu disse, encerrar a pré-história e começar a história, porque foi muito marcante.
né? Se foi muito marcante, é o que um examinador decente vai fazer com você, gente. Eu, por exemplo, durante esses meus anos aí no cursinho, um deles, eu não vou citar o nome aqui, né, que eu não estou mais lá, não vou fazer merchandising, né, do pessoal, fazer merchan aí de graça. Mas eu fiz, gente, mais ou menos lá, durante muitos anos, eu fazia os simulados. Então, quando eu ia, me sentava, olha, vou fazer um simulado para os alunos. O que eu, né, priorizava? Olha, os momentos mais marcantes, certo? Não dá para falar, gente, olha, eu vou fazer uma absurda aqui, que nenhum professor comenta, né? Não tem muito sentido. Então, né, colocava os temas mais recorrentes, até porque eu estou fazendo um simulado, o que é mais provável ele encontrar lá na prova, pra quando ele chegar lá na prova, nossa, poxa, eu fiz isso no simulado, né? Outra coisa, gente, quando eu fazia os simulados, geralmente eu também explorava muito imagens. Eu tenho, como eu disse para vocês agora há pouco, eu fiz até uma live sobre esse tema aí, um dia desse, tá lá, acho que disponibilizado no meu canal, tenho quase certeza, porque tanta coisa que eu não sei mais do que já foi publicado que não foi. Mas então, eu falava sobre imagens. O uso de imagens é muito mais recorrente hoje em dia, até pela, né, facilitação do uso da imagem. Tá? Pega um jornal, pessoal, de, né, 20, 30 anos atrás, compara com o jornal de hoje. Né? Então, você vai perceber que a ideia, né, o uso da imagem está muito constante. Então, é uma charge, certo? Uma situação, né, de uma cena, de uma foto. Então, você tem que ficar bastante atento a isso também, certo? A ideia é você ter essa percepção, porque quando cai imagem, gente, geralmente é muito fácil, você tem que ler a imagem, certo? Quem sabe aí a gente consiga fazer isso aqui numa das próximas lives aí. O Anderson comentou que ele pode disponibilizar imagens, né? Então, fica muito mais prático aí para mostrar isso aí para vocês. Então, gente, como eu estava dizendo, então, momentos de transição, ficar atento à imagem. Você tem que ser um aluno também ligado nas coisas que estão acontecendo no mundo, certo? Como eu estava dizendo para vocês, geralmente, quando eu fazia lá os simulados, eu também sempre pegava um tema que estava acontecendo no dia a dia. Por exemplo, nessa semana, vocês acompanharam aí, teve um conflito lá entre Israel, né, e os palestinos. Então, você tem que ficar atento. Por exemplo, uns meses atrás, nós tivemos aí o navio lá que encalhou no canal de Suez, né? Chamei a atenção dos alunos, falei, olha, vai lá pesquisar o que é o canal de Suez, né? Houve uma guerra, por exemplo, em função desse canal, certo? Então, vai procurar, vai saber onde é, por que foi criado, né? Construído no caso, se houve algum confronto, que estou antecipando para vocês que houve, porque o professor que está fazendo, né, que vai fazer o Enem, que vai fazer a prova de vocês, ele também está sugestionado por isso, né? Quando ele, como eu disse, quando se senta para fazer a prova, ele pensa, olha, né, tá fresco ali, vamos dizer assim, na memória dele. E aí ele fala, olha, vou aproveitar aí uma notícia sobre lá o encalhe do navio e vou fazer uma questão aí sobre o canal de Suez. Quem construiu, por quê, como eu acabei de falar, se houve confronto em função dele, e assim por diante. Então, você tem que ficar atento a essas notícias, tá? Agora, gente, é lógico que a prova não vai ser feita na véspera, tá? Então, mais ou menos ali, eu diria para vocês, entre até a metade do ano, né? Depois da metade do ano já fica pouco provável. Essa prova tem que estar mais ou menos já pronta, porque depois ela vai ser impressa, vai passar por revisão, certo? Então, as provas são feitas mais ou menos alguns meses antes. Bom, gente, outras coisinhas aqui que eu queria comentar com vocês. Por isso, eu até perguntei para o Anderson se os microfones, né, seriam abertos ou não, porque eu também queria, né, não precisa ser agora necessariamente,
mas eu queria um retorno de vocês, certo? E tentar, eu sei que, né, quanto mais gente, mais difícil fica de chegar a um consenso. Mas se vocês pudessem depois também me dar um retorno, né? Tipo, olha, professor, nós gostaríamos de ver, né, X assunto, assim por diante, legal? Agora, como eu não conheço vocês, eu vou começar lá do princípio, tá? Começar lá da pré-história, só para vocês terem uma ideia de como você deve estudar. Eu sempre parto, gente, do seguinte: muitas vezes o aluno pensa que não sabe nada, mas esse pouco que ele sabe, ele tem que, sabe, lapidar igual um diamante. Né? O diamante, você sabe, né? Um carvão. E aí ele é lapidado, lapidado e vira o diamante. É isso que você tem que fazer com o conhecimento que você tem. Às vezes parece, né, bobo, parece pequeno, mas ele é importante. Então, por que eu estou dando esse exemplo, pessoal? Uma vez um aluno, vou repetir aqui, talvez você encontre lá, se vocês forem pesquisar, vocês vão ver esse exemplo, eu gosto de dar, porque o aluno chegou e falou assim para mim: olha, professor, eu não sei nada sobre o Egito, tal, eu estava meio tenso, né, porque é dia da prova. Aí eu falei: olha, como assim você não sabe nada? Você, né, estava nas aulas, assistiu, alguma mínima coisa você sabe. E aí ele me falou assim: olha, eu só sei que eles construíram pirâmides. Eu falei para ele: poxa, mas então você sabe um monte de coisa, né? E fui fazendo, sabe, alguns questionários com ele, tipo, olha, você sabe que eles construíram as pirâmides? Para que servia as pirâmides, sabe? Quando você finge que você não sabe, eu fui meio usando esse método, sabe? Então, mas para que servia as pirâmides? Servia para preservar o corpo do faraó. Aí eu falei: olha, tá vendo? Eu não vou esticar aqui, gente, não vou repetir tudo que eu falo lá no vídeo, que é meio, não é o momento, né? E aí eu pegaria quase todo o tempo da aula, mas olha, gente, ele foi, sabe, eu fui fazendo esse questionamento: então o faraó é importante, olha, você vai lembrar, ele era tão importante, mas, poxa, mas para preservar um corpo de uma pessoa precisava ser tão grande? Não, porque ele é importante. Acreditavam que ele era um deus vivo. Olha, então você sabe sobre a política, ele era considerado um deus vivo, você só não sabe o nome, que é teocracia, mas, né, você já sabe a essência. Outra coisa, você acha que a pessoa que planejou, porque, né, para uma obra dessa tem que ser planejada, você acha que a pessoa que planejou foi a mesma que arrastou o bloco de pedra? Não, né? Olha, então, a sociedade tinha, né, divisões, tinha o que planejava, seja, né, o corpo administrativo, e tinha os escravos, entre aspas. Isso é uma história que depois eu explico para vocês, né, que empurraram os blocos de pedra, enfim. Então, sabe, você vai tirando ali, como eu disse, olha, né, como dizia antigamente, leite de, né, de pedra, gente. É isso, esse recurso você tem que fazer. Você não pode se deparar com uma dúvida ou um problema e abandonar, não, né? Vamos enfrentar, tudo bem? Outra coisa, então, gente, um outro recurso também que eu uso bastante, se a gente voltar a conversar aqui, vou conseguir dar exemplos mais claros para vocês. É assim, olha, você cria um porto seguro para você, tá? Então, você pega alguma coisa assim que é impossível de você esquecer, certo? Por exemplo, 1500, é impossível de você esquecer. Você sabe que é, né, a chegada do Cabral no Brasil. E assim você vai fazendo, né, criando esses portos seguros em vários momentos que você está estudando. Então, como eu estava dizendo, o exemplo que eu pensei em trazer aí para vocês hoje é a questão da pré-história. Então, a pré-história é aquele período, como diz o próprio nome, né? Alguns contestam isso. Depois eu vou explicar isso para vocês, mas vamos, por enquanto, né, o que é tradicionalmente colocado. A pré-história é o período antes da escrita. Então, tudo o que nós conhecemos sobre a pré-história é de documento não escrito. E aí, como é que você sabe? Pessoal, eu estou com essa caneta na mão. Vamos supor que daqui 4.000 anos descobrissem essa caneta aqui.
Aí eles vão tentar, olha, por meio, então, tentar saber o né, que esse aparelhinho aqui vai fazer. Aí uns vão falar, olha, será que era para coçar a orelha, né? Ah, então, será que era para... Vocês não conhecem essa. Será que para rodar fita, né? Essa geração aí, com certeza, nunca ouviu falar isso. Mas o Anderson conhece, hein? Talvez a Thelma também. Olha, a Ô, gente Melo, colocava, né? Oi, só fala. fazer uma pergunta, talvez seja uma dúvida dos alunos, somente quando Hum, você estuda história, né? é, Essa divisão da pré-história e da história tem uma briga, inclusive, sim, pelo que eu já li, dentro da Academia dos Historiadores, é, que alguns historiadores não gostam dessa divisão de pré-história e história. Acreditam que é, tudo é história, independente se é sim, da escrita ou não. é, Isso, de alguma forma, cai nos vestibulares, ou não, essa divisão fica bem clara nos vestibulares de pré-história, que era o período paleolítico, antes da certo, escrita, e o neolítico depois da escrita. Realmente fica claro isso nessa habilidade que os vestibulares e o Enem cobra ou não? é. Não, fazem sim. Por isso que eu falei, né? Até eu falei assim, olha, depois é uma coisa mal explicada e que eu vou, né, comentar Ah, com tá. vocês. E aí, só para fechar, então, gente, veja, então eles classificaram assim, a divisão tradicional, né? A pré-história é quando você estuda os documentos não escritos. Então, como estava brincando, né? É uma caneta, né? Ou seja, no caso da pré-história, é um instrumento, certo? Pode ser uma pedra, se ela é polida, por isso até, né, o seu termo, pedra polida, pedra lascada, né? Como diz o próprio nome, pedra lascada, por quê? Você encontra, né, do jeito que ela está na natureza, você não vai trabalhá-la, certo? Você pega essa pedra e, sei lá, quebra um coco, joga na cabeça, né, de alguém. A pedra polida não, né? Como diz o nome, vai polir, ou seja, opa, outro estágio da história, porque, né, o ser humano está, né, manipulando ali para fazer uma ferramenta. Isso aí, como disse, precisa de uma aula específica sobre pré-história, não vamos esticar a conversa. Agora, você tocou no assunto fundamental, inclusive, Anderson, e demais alunos, eu tinha separado aqui para comentar com vocês, né? Imaginava que não ia dar tempo, mas se vocês quiserem antecipar também, deixa eu Nós ver se temos eu 10 acho aqui. minutos. 10 minutos, né? Ó, você vê como é, Anderson? Não falei nem a metade. Então, olha, mas aí rapidinho, então, ó, é a questão, se os alunos quiserem pesquisar, você, Anderson, 54, questão 54, do Enem de 2020, que eu tinha selecionado as questões do último, só para os alunos terem uma ideia, quem não prestou ainda. Então, de 2020, questão 54 falava justamente sobre isso. Era um textinho, né, sobre a questão lá de uma tribo africana que não conhecia a escrita. E aí falava, né? Aí nesse texto você determinava o quê? Que a forma oral é também uma forma de transmitir conhecimento e tal. Por isso que não concordam com esse termo, né, de pré-história. Quer dizer, há sabe, um preconceito, né, usando até né, porque, ó, você que domina a língua portuguesa aí melhor do que eu, sabe, né, ou seja, antes da história, e o preconceito, o conhecimento antes, né, o conceito antes de conhecer. Então, veja, a ideia de pré-história é criticada por muita gente hoje em dia, né, porque, como eu disse, dá essa conotação né, de certo preconceito. Por exemplo, nossos índios aí, quando os portugueses chegaram no Brasil, né, os índios não conheciam a escrita, certo? Era mais oral, né? E aí você deprecia, né? Ah, tipo, como eles mesmos disseram, né, lá na Carta do Caminha, eles não têm, né, lei, não têm religião. Como assim, né? Não tem a religião católica, mas não tem a lei, talvez escrita, mas, né, existe uma lei natural ali, culturalmente já aceita, não precisa ser escrita. Então, sim, foi bem lembrado, né? Se a gente tivesse uma aula de pré-história específica, eu ia tocar nesse assunto, mas é bom, por isso eu gosto mesmo da interação, e você se antecipou, né, mas foi legal. Eu gosto mais da aula assim, quando ela né, discutida, do que eu trazer uma coisa pronta. Mas então, aí já aproveitando então o gancho da sua pergunta, Anderson,
A divisão também, né, antiga, média, moderna e contemporânea, também é criticada, entendeu? Eu gosto de usar, né, e passar para os alunos esse recado, que é assim, olha, porque é o que eles têm de mais familiar, entendeu? Por isso que eu falei, olha, eu tenho que explorar o que é mais familiar para o aluno. Por isso eu brinquei com a data 1500, né? É uma data que eu sei que ele sabe, né, que foi a chegada do Cabral. Então eu parto daquele ponto ali que eu, né, quase certeza dele saber, né, 99,9 vai saber, né, e a partir dali ir ampliando, né, o conhecimento. Então, e fazer isso em todos os períodos. E, ao mesmo tempo, ficar esperto, né, que é o outro lado da moeda, gente, com as críticas que são feitas a esse modelo. Por exemplo, nesse caso, é o eurocentrismo, que, por exemplo, pode ser criticado, porque a divisão antiga, média, moderna e contemporânea é a história da Europa, não é nossa, não é verdade? Aproveitando até o gancho do que eu acabei de falar. Nós estávamos, então, na pré-história, né? Entre aspas, porque nós estávamos antes da escrita, antes do Estado. Aí chegaram as caravelas lá na praia. Eu saí correndo lá, aí, poxa, eu entrei na Idade Moderna, não é? Porque na história da Europa corresponde à Idade Moderna, certo? 1500. Então, isso aí, ó, veja, a história brasileira sai da pré-história para a Idade Moderna, se a gente partisse desses parâmetros que eles criaram. Então, nós não temos, né, antiguidade, nós não temos Idade Média. Por isso, né, o Enem, né, nesse caso, pode explorar isso. É uma visão, e cai bastante, inclusive, né, já caiu mais essa discussão sobre o eurocentrismo, essa visão, né, da história, da geografia a partir da Europa. Eu gosto muito, se der tempo ainda, Anderson, que é o exemplo mais claro até da geografia, né? Na geografia fica até mais claro, que o paralelo de Greenwich, o paralelo zero, que divide o mapa mundi, do lado esquerdo, do lado direito, do lado de cima, do lado de baixo, né? Da onde vem esse nome, Greenwich? É uma vila na Inglaterra, é o ponto zero, né, entre aspas, aí da divisão espacial do mundo, lado, como eu disse, de baixo, lá de cima, né, o lado direito, o lado esquerdo. E qual é a referência? A Inglaterra. E na época, quando, né, o mapa mundi aí começou a predominar, era uma principal potência mundial. Então, veja, na geografia, como eu estava dizendo, né, na história, esse eurocentrismo é muito criticado. E essa ideia da pré-história é a mesma coisa, né? Aí eu não sei se nosso tempo esgotou, se você tem mais alguma Então, outra na questão. verdade, nosso tempo está esgotando, mas o É, legal de você falar desse eurocentrismo, dessas palavras, teocentrismo, é, antropocentrismo, porque sim, isso você acaba retomando em literatura. é, E eu não, verdade, é claro que eu não me literatura. atrevo a dar uma aula de história, mas quando você ministra uma aula de literatura, você tem o contexto histórico. E o contexto É, histórico influencia diretamente dentro da parte é, literária, dentro da parte religiosa, da é, construção política, social de uma época. E sim, eu acredito, eu não fiz essa análise que você fez de qual o tipo de questão cai no Enem, inclusive eu quero essa dica sua para trabalhar com eles, mas é importante vocês, alunos, entenderem que a história, a literatura, a arte, todas essas matérias é, da parte humana, né, que chamamos de humanas, ciências humanas, ciências da natureza e é dividido e tal, elas não estão assim separadas, né? Vocês, se vocês seguirem uma linha cronológica, vocês vão entender que as disciplinas, elas conversam, né, Melo? E por isso sim, que o professor de literatura entende um pouco de história, o professor de história entende conceitos artísticos e literários, e vocês têm que começar a se ligar nessas coisas, porque aí vocês começam a fazer conexão, e é isso que o Enem quer, essa conexão das é. disciplinas, não é, Melo? Ó, então, até aproveitando a Thelma, que é de matemática, às vezes o aluno pensa assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, Thelma? Como que a matemática mudou, por exemplo, já que eu falei do renascimento comercial, né, todas as atividades bancárias, o comércio, né, mudou a matemática, ou pelo menos novos elementos a matemática teve que, né, que criar para dar resposta àquela sociedade que
né, antes do comércio. Então, né, se a gente viajasse aí na física, a mesma coisa, né, o teocentrismo, aí muda para, né, desculpa, o geocentrismo, né, aí vai para o heliocentrismo, muda a física, né, a visão da física do mundo, né, que a gente hoje chama de física. Então, é impossível, né? Lógico que algumas são mais próximas, né? História e literatura é muito próximo, mas se a gente quisesse fazer essa brincadeira, entre aspas, aí, né, que é séria, com a matemática, com a física, com a química, dava para fazer tranquilamente, né? Quem dividiu Verdade. a ciência nessas gavetinhas aí foi justamente, né, no século XIX, XVIII para o XIX. Mas antes disso, né, por exemplo, os físicos, né, na Grécia Antiga, né, os filósofos eram, na verdade, o quê, né? Matemáticos, físicos, né? Só foi indo para a E o legal de gavetinha. você falar dessas gavetinhas, que o aluno tem que entender, é de uma forma didática, para facilitar o entendimento. Mas Não, quando sim. você fala, por exemplo, dos pré-socráticos, lá no século 6 ou 7 antes de Cristo, né? Não, Eles, a maioria eram matemáticos, cientistas, não, trabalhavam com a questão dos astros, do cosmo. É assim, Melo, eu achei que o bate-papo assim, foi muito bacana, tá? não. A gente vai ter outros encontros com o Marcos, nós temos encontros com outros professores, tanto da área de humanas quanto da área de exatas. O Melo cedeu o seu momento aí de 45 minutos para a gente. Eu gostaria muito de agradecer essa parceria. Você realmente quer prestar esse vestibular? Tem os canais lá do professor Marcos Melo. Lá eu já assisti algumas aulas ao vivo, online. É muito De vez bacana em as dicas quando que eu você. entro aí no Instagram. É que eu tô numa reforma aí, o Anderson, né, que a gente conversa mais, estou fazendo uma reforma e tô no meio da reforma, inclusive, né? Então eu dei uma paradinha, mas quase todos os dias eu estava entrando no Instagram com algum recado, alguma dica. Então, a gente com certeza vai se trocar aí informações ao longo aí daqui para frente. E além disso, né, Melo, quando a gente se vacinar e a escola estiver aberta, Ah, você sim. já está convidado de preparar uma aula lá. Eu vou ver Tem se a é de possível dar música, para. né, Anderson? Tem a É, história da de, música lá, que eu uso o muita Marcos tem música nas minhas aulas. O Marcos tem um livro publicado que ele conta a história do Brasil através da música popular brasileira, muito bacana. Que Eu legal. agrade, eu agradeço a sua presença, Marcos, agradeço a presença dos alunos, da Thelminha. Eu acho que o trabalho para educação de qualidade é esse, a gente unir forças. Eu sei que tem 5 ou 6 alunos aqui que estão interessados, mas eu espero que no final dessa batalha saiam aqui vencedores, Nossa, pessoas que realizem sonhos. Muito obrigado, viu, Marcos? com Obrigada, certeza. Marcos. Obrigada pela Algum participação. aluno quer falar alguma coisa? Pode contar comigo aí. Enzo, Júlia, Brenda, gostaram da aula? Alguém está Sim, vivo? sim. Não, eu tô morto. Não, tô zoando. Não, eu gostei da aula, eu gostei. Só que Que da bacana. próxima vez, assim, aí seria legal trazer alguns temas, sabe, do que mais cai na prova, que ele É, falou. Os top 3 assim, que mais cai, seria legal trazer pra gente poder discutir. Tá, então, Júlia, o Anderson também estava me falando, né, por exemplo, posso colocar até a questão, você vai dando junto isso, comigo, que é legal. isso. Tá bom, eu acho que é ótima ideia, a gente vai fazer isso. Até a minha aula passada, Marcos, ela trouxe questões do Enem, ela fez a resolução ao vivo, e eu também já tenho uma aula de língua portuguesa com resoluções também ao vivo. Mas o que É, vocês têm que saber é que, além das resoluções que vocês têm que aprender a fazer, você tem que entender sobre o assunto, né? Então, essa introdução da aula, falar sobre pré-história, do período paleolítico, neolítico, ou de qualquer outro período histórico, faz parte para que você depois consigam fazer os simulados, etc. e tal. Mas eu achei muito bacana. Obrigado e até a próxima, pessoal. legal. Marcos, pode dar as considerações finais?
Ah, beleza. Então, a ideia, eu tinha conversado, né, com o Anderson aí pelo WhatsApp, que a primeira aula sempre é um pouco, né, conhecer, saber qual é a proposta e nas próximas aulas, como eu disse, né, trazer alguma coisa para que o aluno também consiga participar ou, no mínimo, acompanhar, né. Hoje eu pensei, vou fazer de uma maneira mais geral, né, como eu disse, esses períodos de transição, a relaçãozinha do que mais cai, né? Esse era o ponto principal. A partir daí a gente continuar, né? Aí é só o pontapé inicial.